Sabe, jovens, o Senhor tem ministrado uma palavra no meu coração já faz um bom tempo já, bem antes das outras ministrações. Um dia eu ouvi um louvor, e esse louvor, o nome dele é Temos Tempo, é de um cantor que eu gosto muito, chamado Rodolfo Abrantes. Esse louvor ficou gravado no meu coração e esse texto tem a ver com essa questão do tempo, do nosso tempo. O que temos feito com o nosso tempo? O que eu vou ministrar, o que eu vou trazer para vocês é algo que primeiramente Deus ministrou muito forte no meu coração, muito forte na minha vida. Depois compartilhei com o Bruno, e aí eu me lembro de ter tentado preparar a mensagem assim, mas hoje essa semana o Senhor ministrou muito forte ao meu coração. Eu quero compartilhar com você sobre o tempo. Tem alguém nos visitando aqui hoje, primeira vez? Sejam muito bem-vindos. Seja muito bem-vindo, parceiro, em nome de Jesus. Fica muito à vontade. Nós gostamos de dizer que aqui não é uma igreja, aqui não é uma igreja para você frequentar, é uma família para você pertencer. Sinta-se em casa, tá bom? Vai arrancar a roupa, tá, gente? Se sentir em casa, ficar à vontade. Tem um filme, não sei quantos de vocês já assistiram algum filme com uma dinâmica que tem a ver com voltar no tempo. Alguém já assistiu um filme assim? Ou alguma série? Quem assistiu Dark aqui? Alguém já assistiu Dark? A série? Ergue a mão assim. Eu já. Ô, série. Sério. Se você perdeu o primeiro episódio, você não assiste mais nada. Eu gosto muito dessa dinâmica. Quando eu era adolescente, isso já há algum tempo, foi lançado um filme chamado Efeito Borboleta. E no filme Efeito Borboleta, muito bacana, era um menino que de vez em quando ele tinha uns lapsos de memória inapagável e ele não sabia o que tinha acontecido. E aí ele foi orientado, toda vez que ele fazia isso, ele pegava uma agenda, um diário e escrevia o que tinha acontecido naquele dia. Quando ele chegou à idade adulta, toda vez que ele pegava aquele diário e ele lia uma página, e ele se concentrava, a consciência dele voltava lá no passado. Então aí a consciência de adulto voltava naquela mente de adolescente, de jovem, e ele conseguia mudar uma situação. Porque ele enfrentava uma situação, por exemplo, ele ia ser espancado, na infância ele foi espancado. Na idade adulta ele lê o diário e ele volta lá no passado, na consciência, e como criança ele tem a mente de adulto e ele consegue sair daquela situação. E todas as vezes que ele faz isso, o futuro muda. Ele consegue alterar a história. Toda vez isso acontece. Um outro filme também chamado De Volta para o Futuro, esse é mais antigo ainda, onde eles entravam dentro do carro, o carro viajava na velocidade da luz, um DeLorean, e aí eles colocavam uma data e conseguia voltar em determinada época no tempo. Eu gosto dessas dinâmicas de filmes que voltam no tempo. Recentemente, o Vingadores descobriram uma viagem no tempo, para quem assiste os filmes da Marvel. E eles voltam lá e criam uma outra linha temporal, toda diferente, toda mudada. Eu disse da série Dark. Na série Dark, quando eles atravessam um túnel que é chamado de buraco de minhoca, e eles saem com a mesma idade, com a mesma consciência, mas numa outra década. E é uma história muito, muito louca. E isso mexe muito com a nossa imaginação, porque nos faz questionar a respeito de uma pergunta. Porque se você chega na idade adulta, ou até na idade de vocês jovens, adolescentes, se você pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa, você o faria? Quem é que mudaria alguma coisa? Erga a mão, pode erguer. Tranquilo, isso aí, de boa. Nós mudaríamos, talvez não. Algumas pessoas não mudariam nada, outros mudariam talvez tudo. Se eu pudesse lá entrar numa máquina do tempo, voltar só com a minha consciência, ou atravessar um túnel, ou montar num carro e atravessar o espaço-tempo, e lá atrás eu mexer em alguma coisa, e isso pudesse me dar a oportunidade de mudar o meu futuro. Isso geraria muito questionamento, porque talvez desapareceria no futuro alguém que você ama,
dependendo da mudança que você fizesse. Talvez a sua família não fosse mais a mesma, mas enfim, nós temos essas indagações. Pelo menos eu, quando assisto filme ou série assim, eu fico me imaginando. Eu mencionei a série Dark, porque a série Dark tem os encontros do eu, do presente, do passado e do futuro. E é muito bacana. E eu não vou ficar falando aqui não dando spoiler, porque às vezes você quer assistir e eu não gosto. A palavra do Senhor nos dá um texto. Está no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 6. No versículo 13. Abra aí a sua Bíblia, o seu aplicativo. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Amém? Diz assim: Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Versículo 14. Você, porém, fará uma arca. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos e te glorificamos pela tua palavra, tua igreja, teu povo. Pai amado, te adoramos porque ao Senhor pertence todas as coisas. Nós te glorificamos, usa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Para quem conhece a história de Noé, nós lembramos de Noé justamente por causa da arca. A Bíblia fala assim, que num determinado momento a história nos conta, eu gosto muito de história, e a história ela nos conta que Deus olhou do alto dos céus e viu uma humanidade extremamente corrompida. Humanidade que havia fugido do seu propósito original. Uma humanidade que tinha trilhado um caminho que não era o caminho que Deus tinha para elas. E aí você pode fazer a pergunta assim: mas se não era o caminho, por que Deus fez? Amado, lembre-se sempre do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a oportunidade que você tem de fazer as suas escolhas. Sabendo se é certo ou errado, você no final das contas, você faz as suas escolhas. Isso é livre-arbítrio. Deus havia criado a humanidade para um propósito, conforme diz o texto de Gênesis, e a humanidade se corrompeu, fugiu ao propósito. E diz a palavra de Deus que Deus toma uma decisão. Vou mandar o dilúvio, e ele avisa Noé, e onde a terra vai ser destruída. E aqui vai desafiar talvez um pouco a tua fé, mas você acha que isso é certo ou errado? Eu vou ministrar conforme diz o texto, que Deus deu a ordem para que Noé construísse uma arca, porque a terra seria destruída com o dilúvio, uma grande chuva. E a palavra de Deus diz assim, que Deus vai lá, fala com Noé e fala assim: Noé, você vai construir uma arca. E essa palavra é maravilhosa, porque o que nós entendemos aqui, que Deus anuncia para Noé um dilúvio, e ele fala para Noé construir uma arca. Deus, ele dá uma missão para Noé, um propósito para a vida de Noé. Deus diz para Noé o que ele precisaria fazer, e o propósito da vida de Noé envolveria toda a sua família, seus amigos, aliás, sua família. E eu quero pensar que Deus, ele deu um propósito para cada um de nós, uma caminhada para você seguir. Porque por mais que nós achemos maravilhoso a ideia de voltar no passado e mudar a história, isso não vai acontecer. Por mais que eu pense na possibilidade de mudar uma peça do passado, de voltar lá, nós sabemos que isso não vai acontecer. Nem se eu corresse na velocidade da luz. Alguém disse assim uma vez que se você corresse na velocidade da luz e isso fizesse com que você fosse para o futuro, quando você alcançasse a velocidade da luz, você iria somente 1 segundo para o futuro. Não faria muita diferença. Então você não vai ter essa oportunidade de mudar o seu passado.
Talvez Deus, na sua onisciência, no todo o seu poder, Ele pudesse rebobinar a fita da história, da humanidade, recomeçar, mas voltar atrás, recriar Adão, recriar Eva. Mas Deus não faz isso. Deus respeita o processo natural das coisas. Agora o dilúvio vem, mas é o continuar de uma história. Deus, Ele não fala para Noé voltar no passado e tentar salvar a humanidade. Não tem como. Não existe a possibilidade, jovem, de você voltar lá onde você errou lá atrás e tentar mudar para que você não erre. Você pode recomeçar. A Bíblia fala assim que nós devemos olhar onde nós caímos e recomeçarmos, mas não lá de trás, lá não tem mais como. Quando eu termino essas ministrações que são transmitidas, às vezes eu chego em casa, quase sempre, ou quando eu tenho um tempo e eu vou ver novamente. Às vezes eu fico um pouco assim de ver, porque se eu achar alguma coisa que eu falei errado, não tem mais como voltar. Já falei. Um dia assistindo, eu percebi que eu faço muita careta. E depois no meu dia a dia normal, olhando no espelho, eu vi que é meio careta já, né? Já fico... Então não tem como mudar. Não tem como voltar. E Deus não faz Noé voltar no passado. Deus fala assim, ó, você vai construir uma arca, a humanidade vai ser destruída. E esse é o seu propósito. Diga assim para a pessoa que está do seu lado, você tem um propósito. Sua vida tem um propósito. Talvez você ainda não descobriu, mas sua vida tem um propósito. Existe um objetivo. Eu não acredito, eu me recuso a acreditar que uma pessoa venha ao mundo para viver uma vida que não tenha propósito nenhum. Para algo nós fomos criados. E aqui independe de que forma que você enxergue a criação. Você tem um propósito na sua vida. Se é simples, se é complexo, eu não sei, mas existe um propósito para você. E jovem, por mais que seja triste eu pensar que eu não posso mudar o meu passado, se torna encorajador porque eu posso olhar para o meu futuro. Quando eu leio esse texto e quando eu ouvia esse louvor que eu mencionei no início, chamado Temos Tempo, Deus tem que fazer uma pergunta. Nesse louvor Deus faz uma pergunta. Ele diz assim, onde está a arca que eu te mandei construir? Eu te dei tempo. E na história de Noé, nós vemos que Noé cumpre o propósito. E era um propósito complicado. Eu estou achando que alguma hora eu vou bater aqui. O cenário aqui é para o culto de amanhã, vai ser bênção. Deus tem que dar a ordem para Noé. Noé vai construir a arca e Deus dá detalhes da arca. Ó, você vai construir com tal madeira, vai ser desse tamanho, vai ser assim, porque vai vir a chuva. Precisa ser assim. A arca precisa ser desse jeito. E agora Noé tem um propósito. Agora Noé tem uma missão. Igual você tem um propósito, igual você tem uma missão. Porque o que importa agora para nós é o que nós vamos fazer daqui para frente. Não importa o dia, ou a hora, ou o minuto que você entende que você tem uma missão. A partir dali, pode ser o seu começo. Porque talvez um dia Noé acordou, vendo a humanidade corrompida, e não passava pela mente dele que Deus fosse falar com ele. Teve um início. Teve um momento na história onde Deus vem em todo o seu poder e Ele fala com Noé. E a partir dali, a história, a vida de Noé muda, porque agora Noé entende o seu propósito. Eu nasci para isso. Jovem, você tem um propósito, você nasceu para algo. E hoje é o dia que Deus fala para você, recomeça a sua história. Dê um novo início. Porque nós não podemos mudar o tempo lá atrás. Nós não podemos fazer isso, mas nós podemos mudar o agora. Quando Deus fala com Noé, Ele fala, Noé, você vai construir uma arca. No versículo 17, Deus fala assim, eu vou trazer água sobre a terra,
No versículo 18 ele diz assim: mas com você eu vou estabelecer uma aliança. Eu quero que você guarde algo no seu coração. Você não nasceu por acaso. Você tem um propósito. Deus deu um propósito para a sua vida. Você tem uma missão. Deus, ele deixa claro para Noé que algo vai acontecer. Assim como você, na sua consciência, na sua sabedoria, você é inteligente, você vê que ao nosso redor, algumas coisas têm mudado. Deixa eu fazer uma pergunta bem particular para você. Talvez não aconteceu com todo mundo, mas quem nesses últimos meses aí percebeu que o mundo ao seu redor tem mudado? Erga a mão assim, de alguma forma, seja sincero. Se não for todo mundo, não tem problema, porque talvez você não percebeu. E eu não estou falando assim da mudança do seu corpo, não é isso. Quando me parece que cai a ficha, que alguma coisa errada não está certa. Quando você se toca, poxa, não era assim. Ou quando você, quantos aqui já aconteceu aquele momento de você falar assim: mas eu estou falando isso? Eu não pensava nisso antes. Quem já fez isso aqui já? Quando cai aquele negócio, mas eu preocupado com isso? É nesse momento que seus olhos se abrem, você percebe que o mundo ao seu redor, assim como o mundo de Noé estava corrompido, você percebe que o mundo ao seu redor está passando por mudanças. E aqui eu nem estou falando de questão da pandemia, é o seu mundo particular, a sua consciência. Você planejou coisas e de repente não aconteceu da forma que você planejou. Tudo mudou. A sua vida se transformou. Não tenha medo. Assim como Deus falou com Noé, Deus fala com você. Vai acontecer tudo isso, mas com você eu estabeleço uma aliança. Amém? Diga assim: comigo, Deus estabeleceu uma aliança. Isso é muito forte. Sabe por quê? Porque Noé então ele entende que o propósito não é só construir uma arca aleatória. Ele entende que além de construir, além do seu propósito, da sua missão, o Deus que estava propondo isso para ele, tinha uma aliança com ele. Noé não fica negociando com Deus e também nem precisa. Ó Deus, eu faço se o Senhor fizer isso por mim. Não existe essa negociação. Deus disse para Noé: eu tenho uma aliança com você. Com você eu faço uma aliança. E da mesma forma que você em algum momento viu o mundo ao seu redor mudar, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você entendeu que Deus estava falando com você. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você percebeu que o que estava acontecendo com você era Deus falando. Hoje, estudando a lição do curso de teologia amanhã sobre a existência de Deus, a aula de amanhã vai ser maravilhosa. E um dos pontos é justamente esse: quando Deus se manifesta para nós. E aí você não esperava, mas alguma coisa mexeu no seu coração e você entendeu assim: Deus está falando comigo. Quando Deus fala com Moisés, lá na sarça ardente, a Bíblia diz assim que Moisés começa a dialogar com Deus. Senhor, mas se eu for, eu vou falar que quem me mandou. Mas quando Deus fala com Noé, nós vemos Deus já falando com Noé e entregando para Noé uma promessa de aliança. Deus tem uma promessa de aliança com você, com o seu povo. Jovem, você precisa guardar isso no seu coração. Você não é um jovem aleatório. Você não foi acidente de percurso. Você não foi erro. Eu já escutei algumas pessoas dizerem isso muito lá atrás: a gravidez foi indesejada. Eu prefiro pensar que a gravidez tenha sido inesperada. Eu gosto de pensar que talvez para a consciência humana, para o ser humano, talvez não estivesse preparado, não tivesse noção do que estava acontecendo.
mas fazia parte de um propósito maior. Porque você não é acidente de percurso. Você faz parte do projeto amoroso de um Deus tremendo, que habita os céus e que sonhou com você. E você não foi criado ao acaso. Hoje você pode olhar ao seu redor e ver o mundo caindo aos pedaços. Minha família se dissipando. Meu trabalho, a minha escola, planejei isso, planejei aquilo, não funcionou. Mas hoje, Deus fala que Ele tem uma aliança com você. E Deus está te dando um tempo, e agora você vai entender o porquê do tempo. Porque nós não podemos voltar no passado. Noé tinha que construir uma arca. Noé não podia voltar lá atrás e sair falando: olha, quando você crescer, você vai se corromper. Noé não fez isso. Porque o propósito agora era construir uma arca e salvar quem acreditar. Amado, Deus está te dando tempo. Deus te dá tempo. Você pode construir a sua arca a partir de agora. Deus está te dando tempo. Eu não posso, pastor Tom, voltar no passado. Não pode, eu sinto muito dizer, você não pode. Você não pode pegar uma joia do tempo, igual no filme, colocar na sua luva e dar um estrago de dedo e mudar a realidade. Não pode, não tem como. Mas eu posso pegar a joia da palavra de Deus, colocar ela dentro do meu coração, fechar meus olhos e orar e falar assim: Deus, me ajuda a partir de agora a mudar a minha realidade. Eu não posso montar num carro, ou como eu disse, entrar num túnel. Eu não posso, mas eu posso dobrar os meus joelhos e entrar na presença do Pai e falar: Senhor, a partir de hoje a minha realidade precisa mudar. O Senhor está te dando tempo. O Senhor está te dando tempo. Deus te dá um tempo e uma missão. Cumpra o seu propósito. Mas eu não sei qual é o meu propósito. Busque de Deus. Mas eu acredito que na idade de vocês, muita coisa da sua vida você já sabe. Muitos sonhos você já tem. E você precisa acreditar no propósito de Deus para a sua vida. O que você tem feito com o seu tempo? Eu disse para o meu menino, alguns meses atrás, isso faz meses mesmo, quando o Senhor ministrou no meu coração, foi assim para ele: nós estamos num tempo de pandemia, você não pode sair de casa. Não pode. O que você tem feito com esse tempo que Deus tem te dado dentro de casa? O que você tem visto, o que você tem lido? Jovem, o que você tem feito com o seu tempo, com a tua sabedoria, com isso que o Senhor tem feito por você? Onde você tem empregado o seu conhecimento? O que você tem feito da sua vida? É tempo de questionar a si mesmo. O Senhor está te dando tempo, não desperdice, porque nós não sabemos como será o dia de amanhã. Eu gostaria de saber algumas coisas, não tudo. Há coisas que é melhor que sejam surpresas. Mas hoje, o Senhor tem te dado tempo, você está aqui. E aí você vai sair daqui, eu não sei para onde você vai. Eu não sei o que você vai fazer, com quem você vai estar. Mas eu sei que a partir do momento que você sair daqui, você tem uma escolha. O que você vai fazer com esse seu tempo? Eu gosto de pensar, eu poderia dramatizar aqui, falar da morte. Nós não sabemos quando nós vamos morrer. Eu gosto de pensar que a nossa vida, todos nós temos uma ceia e você não sabe em que número está a chamada. Em algum momento alguém fala seu número e seu tempo acaba. O que você tem feito com o seu tempo? Já que nós falamos de filme, quem assistiu um filme chamado O Preço do Amanhã? Poucos. Esse não fala de viagem no tempo, se fala sobre o tempo. As pessoas, elas têm um tempo de vida e elas têm que saber aproveitar, e elas sabem quanto tempo de vida ela tem, e ela tem que saber aproveitar esse seu tempo. Algumas cenas são muito tristes, porque nós vemos cenas de uma mãe e um filho
correndo um ao encontro do outro, porque no relógio da vida dela, que fica no pulso, está marcando que ela está nos últimos segundos. Ela quer dar um abraço no filho, e ela vai correndo ao encontro do filho, e ela morre na hora que ele cai, ele cata ela, mas ela já morreu. O que você tem feito do seu tempo? Como você tem administrado, aproveitado? Deus tem te dado tempo. A prova disso, como eu disse, é que você está aqui. Deus deu um tempo para Noé. Noé, você vai construir a arca, porque eu vou enviar, o dilúvio vai vir, vai morrer gente. Com você eu faço uma aliança, eu vou salvar você, sua mulher, seus filhos, as mulheres e seus filhos. Mas há um tempo. Se Noé não tivesse acreditado, aliás, na promessa de Deus, naquilo que Deus falou, ia chegar o dia, a chuva ia cair, e Moisés morreria. Aliás, Noé morreria. Mas Noé, ele toma a decisão de acreditar, gastar o seu tempo a partir de agora, construindo uma arca, cumprindo o seu propósito. Jovem, é tempo de você cumprir o seu propósito, aproveitar o seu tempo. Jovem, ame mais. Eu não sei como foi que você saiu da sua casa em relação aos seus pais, seus irmãos, eu não sei, mas se você precisar voltar, pedir perdão, peça. Se você tiver que reescrever sua história a partir daqui, reescreva. Se tiver que abandonar algumas coisas, abandone, mas não desperdice o seu tempo com coisas fúteis. Entenda que há um Deus que está acima de tudo, que te ama e que te chama para cumprir o propósito seu e dele nessa terra. Não desperdice a sua vida, não desperdice o seu tempo. A música ela dizia assim: aonde está a arca que eu te mandei construir? Onde está a sua arca? Eu te dei tempo. É a pergunta que eu te faço. O que você tem feito com o tempo que Deus tem dado a você? É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de mudar hábitos que são nocivos a você, que você sabe que estão te consumindo, que estão te destruindo. É tempo de mudar a mentalidade. É tempo de depositar a fé em Deus. Jovem, é tempo de mudar os seus caminhos, de mudar atitudes. É tempo de amar. É tempo de buscar ao Pai. É tempo de você mudar a sua história. Nós não podemos voltar e mudar o passado, mas temos tempo agora para mudar o nosso futuro. Amém? Você pode se colocar de pé. Eu não vou chamar você aqui na frente. Mas eu quero desafiar você. Você que entendeu que Deus falou com você, você entendeu que você precisa de reescrever, recomeçar a sua história e a partir de agora aproveitar o seu tempo diante de um Deus, deixar coisas erradas e agora entender que esse mundo ao seu redor que está transformado precisa muito de você para trazer uma transformação que seja sadia, uma transformação que venha da presença de Deus para esse mundo que você vive, para tua casa, para tua família. Você que entendeu a palavra, dá um sinal assim, Deus falou comigo. Deus quer mudar a sua história. Nós não podemos voltar e mudar o nosso passado. Nós podemos mudar o nosso agora, aproveitar o tempo de agora e mudar o nosso futuro. Nós vamos louvar e depois eu quero orar com você. Nós estamos próximo do fim agora, do fim do culto.
Quero que você se sinta abraçado por Deus. E que Deus possa encontrar morada no seu coração, jovem. Amém? Amanhã nós temos o nosso curso de teologia. Se você que quiser, esteja conosco amanhã lá na Santa Clara, às 9h30 da noite, aliás, às 9h30 da manhã. E tem sido bênção de Deus. A lição de amanhã é a existência de Deus. Será muito bom para a nossa vida, amém? Erga uma de suas mãos, erga a sua mão direita, aliás. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Jovem, Deus te abençoe. Vá debaixo da graça de Deus, em nome de Jesus. Uhul!